As ações da Brava seguem correção conforme o planejado aí e a leitura que a gente tinha da ação. Vamos entender agora até onde pode essa queda, se realmente a gente vai ter essa grande oportunidade nesse recuo ou se é hora de ter um pouquinho de calma, esperar essa queda e não se antecipar e acabar comprando na hora errada, tá? Vamos ver todos esses pontos, também vamos ver notícias, fundamentos, preço justo. Como sempre é um vídeo completo para vocês, mas antes da gente continuar, claro, não esqueça o nosso canal de criptomoedas, se inscrevam lá. O mercado está pronto para novas altas. Quem ficar de fora vai se arrepender depois, então se inscreva, estude esse mercado que vale muito a pena. E claro, nosso curso para quem quer aprender a usar o gráfico para investir a longo prazo, ganhar acesso à nossa comunidade no Telegram de maneira vitalícia. Aproveitem QR Code e primeiro comentário fixado. Beleza? Então, vamos lá. Vamos entender aqui o que aconteceu no nosso gráfico semanal das ações da Brava. Basicamente, essa aqui foi até uma análise bem simples, não teve lá muita dificuldade, né? O mercado simplesmente encontrou a maior resistência da história da ação, que são os fundos anteriores. Tá? Então, a probabilidade da gente ultrapassar essa região em linha reta era muito, muito baixa. E não fazia aí, pelo menos na minha estratégia, tá? Lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, é o que eu faço com o meu dinheiro. Então todo mundo tem o dever de estudar e tomar a sua própria decisão. Mas na minha opinião, não fazia sentido nenhum continuar comprado aqui, tá? Porque a chance de a gente ultrapassar esse topo na primeira tentativa era muito baixa. Então aí no meu gerenciamento, na minha estratégia, não fazia sentido. Eu prefiro esperar a formação do pivô de alta, se ele realmente acontecer, e depois me posicionar, porque aí eu vou ter uma visão de longo prazo mais positiva. Beleza? Então essa região dos 25 era uma resistência forte. A gente ainda trouxe aqui no último vídeo que a gente tinha esse candle de indecisão na semana do dia 13. Tá? Então depois que esse candle aconteceu, a ruptura dele já seria um péssimo sinal. E a gente viu que caiu com força. A gente saiu aqui dos 25 e foi até os 22 na semana, né? Então foi uma queda bem forte. Na semana passada a gente teve mais um candle de indecisão. Então veja que a gente trabalhou aqui entre os 21 e os 23. Essa semana a gente está tentando fechar, claro que ainda falta um tempo, né? Mas a gente está tentando fechar abaixo desse candle. Isso indica também a maior probabilidade de continuar essa queda. Tá? Então no semanal não tem nada aí que atraia muita atenção. Se a gente for no diário, ficou mais estranho ainda. Que é o quê? Olha esse candle de 31 de janeiro, onde a gente foi até os 23,60. O mercado devolveu tudo, uma sombra muito grande e um volume fora da média. Sinal que tem pressão vendedora batendo para baixo. Tá? Então a gente vê semanal tá ruim, o diário tá ruim também. Claro que agora a gente deve ter alguma espécie de suporte nessa zona aqui dos R$ 20, mas pode não ser o suficiente ainda para segurar essa queda, tá? Tudo vai depender também da bolsa, do petróleo, que a gente vai olhar daqui a pouco. Então a gente tem alguns outros aspectos para ficar de olho, né? A bolsa começou a corrigir forte, a gente não sabe até onde vai ainda. Quem acompanha nosso conteúdo, principalmente as nossas lives, sabe que eu ainda estou um pouco desconfiado com o Ibovespa. Acho que a gente está longe ainda de uma reversão de toda essa queda, foi apenas uma correção. Então, cautela, né? A gente tem que jogar na defensiva quando a tendência é de baixa e a gente está em tendência de baixa, beleza? Mas vamos entender agora até onde pode cair, que preocupações a gente pode ter, porque como a gente vê em toda essa alta, não teve nenhuma acumulação, né? O preço subiu sem volume nenhum, sem ninguém tentando barrar esse movimento, e ele só foi sofrer resistência aqui. Então isso pode sim fazer com que não tenha nenhum suporte no meio desse caminho e a gente simplesmente volte o caminho inteiro, beleza? Mas vamos entender todo esse cenário agora. Só antes, não esqueça, ó, se torne membro do canal. Em vez de ficar comprando na hora errada, vendendo na hora errada, perdendo dinheiro, vale mais a pena aí de repente entrar na nossa comunidade, principalmente aí o nosso membro capitalista, onde a gente tem mentoria, a gente fica durante todo o pregão praticamente online, ajudando, trazendo as análises, tá? Então pense em se tornar membros do canal e claro, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar aquele like e claro, deixe a opinião de vocês aí das ações da Brava, venderam ou não venderam nesse topo aí dos 25, tá? Se eu tivesse comprado, com certeza eu teria vendido. Beleza? Então, vamos entender aqui, vamos voltar para o nosso gráfico semanal, que vai ficar mais fácil também de entender. Olha como a gente tem pouquíssima região aqui de interesse em toda essa faixa, tá? Resistência, suporte fraquinho, bem fraquinho, e aqui não tem nada.
tá? Então, ou a gente gera algum suporte nessa região com o preço caindo até onde ele tiver que cair, que não tem como saber por enquanto, e gera um suporte, ou seja, fica algumas semanas andando de lado, ou a gente simplesmente vai voltar tudo aqui até esses R$18, tá? É simples assim. Ou a gente faz aqui, encontra a formação do pivô nos R$18 para voltar a subir, ou a gente pode sim, não dá para descartar ainda esse movimento em linha reta, porque vejo que não tem atuação profissional nessa faixa inteira. Tá? A gente tem no máximo essa faixa aqui dos 18 a 20 reais como um possível suporte e que ele ainda vai ter que ser validado. Então isso geralmente demanda um tempo, não é resolvido em um dia ou dois, a gente pode ficar um tempo aqui nessa região. Então se a gente passar aqui no gráfico diário, a gente vê isso aqui, ó, que nem eu mostrei para vocês. Olha como a gente só tem um suporte viável aqui nos 17. Tá? Então, se o mercado não parar a queda em algum lugar e começar a acumular, ou seja, ele cai, aí ele dá uma levantada, fica aqui, ó, fazendo acumulação para reverter, ou não tem jogo, tá? A gente tem uma chance muito grande de simplesmente atravessar isso aqui em linha reta e aí a gente pode formar um pivô de baixa. Então, pelo semanal, não dá para descartar. A gente pode vir fazer fundo duplo. A gente simplesmente vem aqui, forma um pivô de baixa, e aí a gente faz aqui, ó, fura o fundo anterior, e aí depois, se a gente for reverter, a gente faz esse cenário. Mas por enquanto, eu ficaria de fora, deixaria o mercado se acalmar, ver até onde ele vai cair, se ele vai formar um suporte, e aí eu pensaria em novas compras. Porque olhando pelo gráfico, pela fotografia de hoje, eu não vejo um suporte válido, né? Essa região é um candidato a suporte ainda, então eu esperaria essa validação acontecer justamente através desse processo de acumulação. Aí sim a gente poderia falar num pivô de alta e a gente conseguiria romper esses R$25 e iniciar uma nova tendência. Mas, de novo, eu teria toda a cautela do mundo. Beleza? Passando aqui por petróleo, então, que é importante a gente acompanhar. Teste importantíssimo que a gente está tendo. De novo, eu vou fazer esse alerta em todos os vídeos que a gente tiver sobre ações ligadas ao petróleo. Petróleo abaixo de $70 é tragédia. Tá? Tragédia para o preço, né? Porque a gente vai furar, a gente só vai parar lá nos 50 e aí vai ser uma derrubada geral de todas as ações do setor. Beleza? A gente está testando um ponto importante, que é essa região que ele rompeu aqui dos 74 a 70 dólares, 74 a 75 dólares. Que ainda é uma região que pode se tornar um suporte para a gente tentar reverter. Tá? Mas serve como alerta o falso rompimento desse topo dos 80. Então, se a gente continuar nessa queda e voltar aqui para baixo dos 73, 72, já liga o alerta amarelo que isso aqui pode dar ruim. Beleza? Inclusive, a gente pode ter eventos como foi essa última queda que a gente teve aqui, né? Que foi aquela queda, uma porrada para baixo. Aí o mercado arruma a desculpa que ele quiser para fazer isso e voltar, né? Ele atravessa aqui e volta. Não dá para descartar também, tá? Então eu ficaria atento. Acima dos 70 dólares está tranquilo, mas a gente vê que as ações do setor estão em região preocupante, tá? Então vamos ficar atento aí no preço do petróleo também. Na parte de notícias, a Citi recomenda compra de Brava Energia após nomeação de novo diretor. Sinal de alerta aí, então, Citi recomendando compra. Carlos Travassos, que possui 39 anos de experiência no setor de petróleo e gás, deve assumir o cargo em abril. Beleza? Então vamos ficar atento aí. Segundo o Citi, recomendação de compra, o preço-alvo das ações é de R$36. Tá? Então, de novo, atenção, esse alvo está muito lá em cima e geralmente o que acontece é o contrário, beleza? Mas, vamos lá, vamos seguindo em frente na parte de fundamentos, expressou valor patrimonial 0,89, já está interessante, está barato, abaixo de 1, mas ainda não vejo esse grande potencial de valorização das ações da Brava, não neste momento. Na parte de preço sobre o lucro, 19,41, tá praticamente estável. Dividendos aí, só para dizer que pagou, né? Porque 1,78 a gente nem considera como dividendos. ROI de 4,59, estabilizou basicamente aí de 2022 para cá. E na parte de resultados, inconsistência, né? Prejuízo, lucro um pouquinho maior, aí sobe o lucro, cai o lucro. E aí fica
nessa imprevisibilidade que o mercado não gosta. Então vamos ficar atento aí como é que vai ser. Preço justo R$ 24,59. Atualmente a gente está em R$ 21,61. E atenção que a gente pode cair ainda um pouco mais, beleza, pessoal? Não esqueça de olhar os outros 2 vídeos que estão aparecendo aqui em cima para vocês e se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!